Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos da disciplina, ok? Em nossa primeira aula, identificamos e definimos os conceitos básicos das atividades relacionadas à produção e hoje aprofundaremos ainda mais os nossos conceitos e funções dessas atividades. Assim como em nossa primeira aula, nós teremos também um objetivo e um roteiro a ser seguido. Vamos verificar cada um deles. Bom, o objetivo dessa aula será identificar e diferenciar os principais aspectos relacionados à função produção, tentando avaliar, assim, suas contribuições e objetivos de desempenho. E para alcançar esse objetivo, seguiremos o seguinte roteiro. Iremos identificar o papel que a produção deve desempenhar para atingir o sucesso estratégico. Vamos identificar, então, os 3 papéis que ela desempenha. Vamos falar também, identificar e diferenciar as contribuições da função produção dentro das empresas. Falaremos dos 4 estágios que ela ocupa e qual a contribuição desses estágios para obter vantagem competitiva. E por fim, vamos citar e compreender os objetivos de desempenho da produção. Ok, pessoal? Vamos começar então? Vamos iniciar o nosso estudo falando um pouco sobre o papel da função produção. Pois bem, em nossa análise, verificaremos vários conceitos que procuram nos proporcionar uma definição a respeito do papel da função produção, a qual nos mostra a sua utilidade ou objetivo. No caso da produção, não foi diferente. Entretanto, como poderíamos explicar para alguém qual é o verdadeiro papel da função produção? Antes de qualquer coisa, pessoal, você deve ter compreendido os conceitos tratados lá na nossa aula número 1 e depois, seguindo a sequência de estudo, perceber que a produção não é apenas uma área da empresa. Talvez você esteja se perguntando, como assim, professor? Bem, nas aulas seguintes, a nossa visão foi ampliada, mostrando-nos que a produção é o motivo da existência da organização. Dessa forma, quando usarmos a expressão papel da função produção, é para designar algo além das responsabilidades e tarefas óbvias na organização. Ou seja, é para designarmos algumas atividades além daquelas consideradas como de responsabilidade da produção. Ok, pessoal? Compreendido? Então, quando falarmos do papel da função da produção, estamos nos referindo às atividades extras, aquelas atividades além das já desempenhadas. Então vamos destacar as seguintes atividades. Papel da função produção como implementadora da estratégia empresarial, como apoio para a estratégia empresarial e como impulsionadora da estratégia empresarial. Então, pessoal, de acordo com alguns autores, existem 3 papéis a serem considerados, os quais são particularmente importantes para a função produção. Vamos conceituar cada uma dessas atividades para que fique bem claro essas demais responsabilidades. Vamos começar falando sobre o papel da função produção como implementadora da estratégia empresarial. Sabemos que a maioria das empresas possui seu planejamento e suas estratégias bem definidas, porém, será a produção que colocará ela em prática. Como assim, professor? Vamos ter como exemplo uma companhia aérea que pretende atrair uma maior proporção de passageiros que viajam a negócio. Perceba que será a parte de produção de cada função que operacionalizar a estratégia. De que maneira, professor? É a produção de marketing que deve organizar as atividades de promoção e estabelecer preço apropriado, fazendo com que o cliente tenha um desejo e a necessidade em adquirir o pacote de serviços daquela companhia. Será a produção de recursos humanos que irá treinar sua tripulação e também a equipe de solo para atingir níveis de elevados serviços aos seus consumidores, criando assim uma satisfação considerável pela aquisição do serviço daquela companhia aérea. A função produção terá que supervisionar a manutenção das aeronaves, organizar os serviços de bilhetes e o manuseio de bagagem e as instalações de espera, orientar a preparação de alimentos e bebidas e o entretenimento durante os voos.
tornando assim a prestação de serviço mais segura, organizada e confiável. Dessa forma, podemos perceber que será a produção de cada função organizacional, seja ela marketing, recursos humanos, financeira, logística ou outra qualquer, será a produção de cada função, será o operacional de cada função que implementará as estratégias empresariais, ok? O segundo papel da função produção é o apoio para a estratégia empresarial. Como assim, professor? Como a função produção pode servir de apoio para a estratégia empresarial? Da seguinte forma, pessoal, a produção deve desenvolver seus recursos para que forneçam as condições necessárias para permitir que a organização atinja seus objetivos estratégicos. Como assim, professor? Por exemplo, se um fabricante de microcomputadores decide competir para ser o primeiro no mercado com novos produtos inovadores, qual será a função que deverá desenvolver e criar novos produtos? Qual a função que terá a tarefa de adequar os produtos e serviços à nova realidade? Então, pessoal, a função produção precisa ser capaz de enfrentar as mudanças exigidas pela inovação contínua. Se o objetivo da fabricante de microcomputadores for ser a empresa referência de novos produtos inovadores, então a função produção deverá desenvolver ou comprar processos que sejam flexíveis o suficiente para fabricar novos componentes e produtos. Deverá também organizar e treinar seus funcionários para que eles possam adequar os produtos às novas necessidades, realizando assim as mudanças necessárias na produção. E além disso, desenvolver uma cadeia de suprimentos que os ajudem a responder rapidamente no fornecimento dos componentes. Porque quanto mais ágil for a produção, mais apoio estará dando à estratégia competitiva da organização. Se a empresa adotasse uma estratégia empresarial diferente, seria também necessário que sua função produção adotasse objetivos diferentes. E por último, e não menos importante, a função da produção poderá desempenhar o papel de impulsionadora da estratégia empresarial. Vamos analisar o seguinte cenário. Imagine uma empresa, uma fábrica ou organização que possuem produtos defeituosos, serviços de baixa qualidade, entregas em atrasos, promessas não cumpridas, pouca oferta de produtos e serviços ou um custo de produção muito elevado. Causarão, de certa forma, a quebra de qualquer organização ou empresa a longo prazo. Ao contrário, qualquer organização que tenha uma atitude diferente do exposto acima terá maior vantagem competitiva. Uma empresa que não tem índices de defeitos consideráveis na produção, empresas que possuem alta qualidade nos serviços prestados, entregas no tempo previsto, que cumprem suas promessas e que possuem uma boa oferta de produtos e serviços com baixo custo de produção, essa empresa conseguirá sobressair positivamente no mercado em relação aos seus concorrentes. E o que é mais importante, uma produção que tenha desenvolvido uma capacidade de lidar com qualquer requisito futuro do mercado está garantindo à organização os meios para o sucesso futuro. Dessa forma, podemos concluir que tanto o sucesso de curto prazo quanto o de longo prazo advém diretamente da função produção. Uma empresa que possui uma imagem positiva por causa da sua qualidade e benefícios de seus produtos e serviços estará sendo impulsionada ao sucesso no mercado na qual está inserida. Compreendido, pessoal? Os 3 papéis da função produção? Pessoal, já sabemos identificar quais são os papéis da função produção dentro das organizações, conforme já citado anteriormente. Agora vamos avaliar como a função produção contribui para a organização, fazendo com que a mesma possa obter vantagens competitivas sobre os seus concorrentes. Então, baseado nisso, um modelo de 4 estágios foi desenvolvido para avaliar tanto o papel competitivo quanto a contribuição da função produção dentro da empresa. Vamos verificar? Chamba e Johnson esclarece que o modelo traça a progressão nessa função, desde o papel negativo que exerce no estágio 1 de produção até tornar-se o elemento central de estratégia competitiva no estágio 4 de produção. Ou seja, conforme aumenta o estágio, maior será a contribuição para a empresa. Então, quais seriam esses 4 estágios? Bom, em nosso primeiro estágio temos uma neutralidade interna. Como assim, professor?
Essa neutralidade interna é o nível mais fraco da contribuição da função produção. Alguns consideram que ela, potencialmente, só pode manter-se neutra ou prejudicar a eficácia competitiva da organização. Seu objetivo é realmente passar despercebido, não sendo vista como fonte de qualquer originalidade, talento ou impulso competitivo. Neste estágio, não se atinge algo positivo, apenas se evitam os erros. Já no segundo estágio, na neutralidade externa, a função produção procura sair do estágio anterior comparando-se com empresas ou organizações similares. O processo de benchmark pode não conduzi-la imediatamente ao topo do mercado, mas pelo menos pode levá-la a comparar seu desempenho em prática aos dos concorrentes, realizando as devidas mudanças ao adotar melhores práticas, ok? Mas professor, o que é benchmark? Benchmark é um processo sistemático de comparações entre processos semelhantes e a partir dessas comparações podemos realizar melhorias que permitam que uma determinada atividade tenha excelência quando comparada com outras de empresas do mesmo setor ou de setores da economia. O benchmark pode ser usado em várias situações do nosso cotidiano. Vamos utilizar os nossos estudos como exemplo. Suponhamos que você, caro aluno, estude a minha disciplina 2 dias na semana e realize os exercícios propostos em apenas um dia. No final do mês, você obteve apenas 60% das notas distribuídas. Já o seu colega ao lado estuda o nosso livro da disciplina 3 dias na semana e realiza os exercícios propostos em 2 dias. Seu colega obteve 95% das notas distribuídas e foi constatado que esta última maneira de estudar é mais eficaz. Realizando o benchmark entre vocês dois, você percebe que necessita alterar o seu processo de estudo e aumentar mais um dia para o estudo do livro e mais outro para a realização das atividades. Dessa forma, através da comparação, você pode realizar melhorias no seu processo de estudo para obter melhores resultados. Ok, pessoal? Compreendido o que é benchmark? Então, neste segundo estágio, a produção passa a realizar comparações com outras empresas e processos considerados como corretos e passam a realizar modificações no seu processo para acompanhar seus concorrentes, definir metas e atingir os seus objetivos, ok? No terceiro estágio, provavelmente a produção atingiu a primeira divisão em seu mercado. Ela pode não ser a melhor do que as empresas concorrentes em todos os aspectos de desempenho, mas está junto com as melhores. Ao atingir esse estágio, o seu objetivo é ser a melhor do mercado. E para finalizar, no quarto estágio, a organização percebe a função produção como provedora da base para o seu sucesso competitivo. Dessa forma, a função produção nesse estágio se torna central para a preparação da estratégia. Ela se torna criativa, proativa e inovadora, capaz de se adaptar às mudanças no mercado. Nesse estágio, a função produção visa se manter um passo à frente de seus concorrentes na maneira de criar novos produtos e serviços, organizando também suas operações. Compreendido, pessoal? Vamos verificar essa exemplificação na imagem a seguir. Nessa imagem, podemos perceber os objetivos e contribuição da função produção em 4 diferentes estágios. No primeiro estágio, na neutralidade interna, seu objetivo é exclusivamente evitar os erros dentro da empresa. Já no segundo estágio, neutralidade externa, seu objetivo é fazer com que a empresa esteja entre as melhores empresas no mercado de atuação. No terceiro estágio, no apoio interno, o objetivo e a contribuição da função produção é fazer com que a empresa seja claramente a melhor do mercado, ou seja, ela se torne referência no mercado na qual atua. E no último e quarto estágio, no apoio externo, o seu principal objetivo é manter a superioridade em relação aos seus concorrentes, através da vantagem de produção. Então, caros alunos, nessa imagem é possível perceber a evolução crescente dos estágios da contribuição da função produção, ok? Compreendido? Além das contribuições da função produção,
também analisaremos os objetivos de desempenho da produção. Tais objetivos, quando são compreendidos e utilizados de maneira adequada, proporcionam um diferencial competitivo para a empresa. E quais seriam esses objetivos de desempenho, professor? Vamos analisar os próximos slides. Nós conseguiremos classificar os objetivos de desempenho da produção através da identificação dos stakeholders da operação. Mas o que são stakeholders, professor? Stakeholders são pessoas ou grupos de pessoas que possuem interesse na operação. Dessa forma, temos os stakeholders internos e os externos. Os stakeholders internos são os empregados da operação, ou seja, todos os funcionários da empresa ou organização. Já os stakeholders externos podem ser as sociedades ou grupos comunitários, ou ainda os acionistas da empresa, os fornecedores ou consumidores. Esses últimos possuem relacionamento comercial direto com a empresa. Resumindo, pessoal, os stakeholders são todas as pessoas ou grupo de pessoas que a operação deve atender realizando os seus desejos e necessidades. Por exemplo, todas as empresas necessitam satisfazer os clientes através de serviços rápidos e confiáveis a um preço razoável. Da mesma forma que a empresa está empenhada em assegurar o valor econômico de longo prazo às pessoas e instituições que adquiriram ações da organização. Por outro lado, a empresa também é responsável por garantir que seus empregados sejam bem tratados e que a sociedade não seja toda afetada negativamente por suas atividades de produção, ou seja, os efeitos negativos que a produção pode trazer à sociedade ou meio ambiente. Sendo assim, é de responsabilidade da função produção compreender os objetivos de seus stakeholders e estabelecer seus objetivos de acordo. Ok? Compreendido, pessoal, o que são stakeholders da empresa? Então, já sabemos que o processo decisório da produção está baseado nos objetivos que irão atender às necessidades dos stakeholders. Entretanto, no nível operacional, será necessário um conjunto de objetivos mais detalhados. Esses objetivos de desempenhos básicos aplicam a todos os tipos de operações produtivas. São eles: o objetivo de qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custos. Vamos iniciar falando um pouco sobre o objetivo de qualidade. Esse objetivo significa fazer de forma correta as coisas, ou seja, os processos. Fazer de forma correta os processos. Os processos que a produção precisa fazer certo variarão de acordo com o tipo de operação. Vamos citar como exemplo um hospital. O que poderíamos citar como um processo de qualidade de um hospital? Bom, qualidade em um hospital pode significar assegurar que os pacientes obtenham o tratamento mais apropriado possível, sejam adequadamente medicados, bem informados sobre o que está acontecendo e também sejam consultados caso houver alguma forma alternativa de tratamento. Também poderíamos citar os processos que asseguram a limpeza e a higiene hospitalar, desde uniformes, equipamentos, instalações, organização e armazenamento dos medicamentos. Além disso, um atendimento de qualidade contribui consideravelmente para a satisfação dos pacientes e familiares. Funcionários bem informados, corteses e bem receptivos contribuem para amenizar determinadas situações. O bom desempenho de qualidade de uma operação não apenas leva à satisfação dos seus consumidores dos serviços, como também torna mais fácil a vida e os processos de pessoas envolvidas na operação. Dessa forma, concluímos que o objetivo de desempenho de qualidade envolve um aspecto externo que lida com a satisfação do consumidor e, ao mesmo tempo, com o aspecto interno que lida com a estabilidade e eficiência da organização. O segundo objetivo de desempenho é o objetivo rapidez. Esse objetivo está relacionado com a agilidade do processo. Vamos verificar. O objetivo rapidez significa quanto tempo os consumidores precisam esperar para receber seus produtos ou serviços. Vamos retornar ao exemplo anterior do hospital. Levando em consideração a ala do pronto-socorro, podemos verificar que os pacientes dessa ala serão examinados e tratados rapidamente.
antes do agravamento de suas condições de saúde. Por outro lado, essa separação, determinada pela urgência do paciente, pode significar que os pacientes que não necessitam de atendimento de urgência não precisarão estar em longas filas de espera. A rapidez da operação interna, pessoal, apoiada por uma rápida tomada de decisão, movimentação de materiais e das informações internas da operação, proporcionam respostas rápidas aos consumidores externos. Dando sequência à nossa ordem dos objetivos de desempenho, vamos falar agora do terceiro objetivo. Este está relacionado à confiabilidade dos produtos e serviços. O objetivo confiabilidade significa fazer as coisas em tempo para os consumidores. Note que eu disse em tempo, ou seja, eu não me referia em um menor tempo, pois este objetivo será de responsabilidade do objetivo de rapidez. O objetivo confiabilidade significa fazer algo no tempo prometido, determinado, acordado, ok? Significa cumprir a promessa no prazo, no tempo firmado. Um hospital, por exemplo, com alto padrão de confiabilidade, não cancelaria operações ou qualquer outro compromisso assumido com seus pacientes. Pelo contrário, um hospital com alto padrão de confiabilidade entrega os resultados e os exames em tempo. Vamos citar outro exemplo? Você compraria uma passagem aérea em uma companhia que tem altos índices de cancelamento de voo? Imagine você chegar ao aeroporto no dia do seu voo e se deparar com a informação de que seu voo está cancelado. Imagine quantas pessoas não estariam afetadas com este cancelamento. Vários passageiros perderiam suas reuniões, seus compromissos, casamentos, consultas médicas, jogos de futebol, shows e outros compromissos. Dessa forma, percebemos o quanto é importante contratarmos empresas de nossa confiança, que possuem baixos índices de quebras contratuais. Como e quando passamos a ter confiança em uma empresa ou em uma determinada organização, pessoal? Ao selecionar um determinado serviço pela primeira vez, o consumidor não terá qualquer referência quanto à confiabilidade do produto ou serviço. Contudo, no decorrer do tempo, a confiabilidade pode ser o mais importante do que qualquer outro critério para a contratação por parte do consumidor de um determinado serviço. Portanto, as operações que atendem o objetivo de confiabilidade são mais que eficazes do que as que não possuem, já que economizam tempo, dinheiro e proporcionam estabilidade. Ok? Vamos falar agora do quarto objetivo de desempenho, que será o objetivo flexibilidade. Vamos lá? Bom, queridos alunos, o objetivo flexibilidade significa a capacidade de mudar a operação. Como assim, professor? Bom, a mudança ocorre quando conseguimos alterar ou o que a operação faz, como ou quando ela faz, ok? Conseguiram compreender? Então, essas devidas mudanças, essas devidas alterações deverão atender a 4 tipos de exigências: a flexibilidade de produto e serviço, a flexibilidade de composto, mais conhecido como mix, a flexibilidade de volume e a flexibilidade de entrega, ok? Vamos verificar cada uma delas. Bom, a flexibilidade de produto e serviço está relacionada à habilidade da operação em introduzir novos produtos e serviços, ou seja, criar novos produtos, desenvolver novos produtos e serviços para o mercado. Já a flexibilidade de composto, mais conhecido como o mix do produto, significa a habilidade de fornecer uma ampla variedade ou composto de produtos e serviços. Qual exemplos podemos citar aqui, pessoal? Empresas que produzem produtos de beleza para o cabelo. Vocês já repararam a variedade de produtos para obter um determinado resultado final? Acredito que as meninas da sala podem até confirmarem essa informação, mas vamos contar quantos produtos são utilizados no mesmo dia para obter um mesmo resultado, um resultado mais definido. Pois bem, as linhas de produtos de beleza para o cabelo fornecem shampoos, cremes, condicionadores, máscaras e outros vários para conseguirem ter uma variedade de produtos utilizados para obter um único objetivo. Se pararmos para analisar, estes produtos de certa forma são complementares, pois um depende do outro para que ele possa se alcançar um resultado final. Já a flexibilidade de volume é a habilidade da operação alterar o seu nível de saída ou de atividade.
é a habilidade de aumentar ou diminuir a quantidade de produção em vários períodos. Podemos citar como exemplo a produção sazonal. Nessa variação sazonal, iremos perceber uma oscilação na quantidade dos produtos ofertados, pois a demanda também sofrerá oscilação durante um determinado período, ou seja, em um determinado período a produção irá aumentar, mas em outro período a produção também irá diminuir consideravelmente. Da mesma forma, se a demanda e a produção oscilam em determinado período do ano, a quantidade de funcionários também oscilará. Por quê? Porque a empresa não irá assegurar uma grande quantidade de funcionários em períodos em que não haja grande volume de produção ou prestação de serviço. E por outro lado, quando a produção aumenta, a empresa necessita contratar mais funcionários para conseguir atender aquela demanda. Então, a produção sazonal terá oscilações de produção, demanda e de funcionários. Dessa forma, a empresa deverá planejar bem essa variação, fazendo com que os objetivos sejam alcançados, mesmo com a variação da demanda e da produção. Como exemplo, podemos citar as festas e dias comemorativos que contribuem para o aumento considerável da demanda, produção e de funcionários, Carnaval, Páscoa, Natal e outros mais. E por fim, pessoal, temos a flexibilidade de entrega, que está relacionada com a habilidade de mudar a programação de entrega do bem ou do serviço. Vamos imaginar um serviço de entrega. Vamos ter como exemplo o serviço dos Correios. Sabemos que a prestação de serviço base dos Correios é a entrega de mercadorias urgente, correto? Imagine agora uma encomenda chegando em sua casa e não há absolutamente ninguém para receber tal mercadoria. Se não há ninguém para receber a mercadoria, os Correios irão devolver de imediato a mercadoria para o remetente, correto? Errado. Os Correios é exemplo de flexibilidade de entrega. Além do código de rastreamento que permite prever quando será realizada a entrega, caso não haja ninguém na residência, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos retorna para o centro de distribuição e no dia seguinte realiza uma outra tentativa de entrega. Este procedimento é realizado 3 vezes e mesmo assim, caso não seja possível realizar a entrega nessas 3 tentativas, a mercadoria ainda ficará disponível em um centro de distribuição aguardando a sua retirada. Apenas depois de todos esses procedimentos, a mercadoria é devolvida ao seu remetente. Ok, pessoal? Compreenderam a flexibilidade de entrega do serviço? E por fim, iremos falar agora sobre os nossos objetivos de custo e como esse objetivo pode se tornar um diferencial competitivo para as empresas. Pessoal, nós sabemos que no mercado global existem várias empresas e organizações disputando cada fatia deste bolo e tentando conquistar cada vez mais o maior número de clientes para os seus produtos e serviços. Pois bem, levando em consideração as empresas que concorrem diretamente em preço, o custo de produção será o seu principal objetivo, pois quanto menor o custo para se produzir bens e serviços, menor será o preço de compra passado para seus consumidores, correto? Por outro lado, mesmo que as empresas que concorrem em outros aspectos que não em preço, também estarão interessadas em manter seus custos baixos, pois dessa forma seus lucros serão acrescidos também, ok? Então, pessoal, como um gerente de produção poderia influenciar e, de certa forma, tentar reduzir esses custos de produção? Vamos verificar? A forma de o gerente de produção influenciar os custos dependerá de onde esses custos estarão incorridos. Por exemplo, podemos citar 3 tipos de custo. O custo de funcionários, que são o dinheiro gasto com o pessoal empregado. Temos também os custos de instalações, tecnologias e equipamentos, que seriam o dinheiro gasto com a compra, conservação, operação e substituições de hardware de produção. E por fim, custos com materiais, que seria o dinheiro gasto nos materiais consumidos ou transformados na produção. Ao analisarmos os significados e os efeitos de qualidade, rapidez, confiabilidade e flexibilidade para a função produção, podemos identificar o valor de cada objetivo de desempenhos aos consumidores internos e externos. A partir disso, podemos identificar como os outros objetivos de desempenho podem influenciar nos custos de produção. Por exemplo, operações de alta qualidade contribuem para que não haja desperdício de tempo e esforço de retrabalho,
Dessa forma, seus clientes internos, no caso os funcionários, não serão incomodados por serviços imperfeitos. Já as operações rápidas reduzem o nível de estoque em processo entre as operações, bem como diminuem os custos administrativos indiretos. Operações confiáveis não geram qualquer surpresa desagradável aos clientes internos, pois pode-se confiar que suas entregas serão exatamente conforme planejados. Isso elimina o prejuízo de interrupção e permite que as outras operações trabalhem eficientemente. E por fim, as operações flexíveis adaptam-se rapidamente às circunstâncias mutantes, conforme os períodos, e não interrompem o restante da operação global. Então, pessoal, podemos constatar que fazer certo as coisas proporciona vantagem em qualidade. Fazer as coisas com rapidez proporciona vantagem em velocidade. Fazer as coisas em tempo proporciona vantagens em confiabilidade. Mudar o que faz, ou a maneira com que faz, proporciona a vantagem em flexibilidade. E fazer as coisas mais baratas, os processos mais baratos, vão proporcionar vantagens em custo. Ok? Ok? Conseguiram assimilar um pouco a respeito dos objetivos de desempenho da produção? E para finalizar nossa aula de hoje, vamos falar sobre a representação polar dos objetivos de desempenho, já que ela é uma forma útil de representar a importância relativa desses objetivos. Através de uma linha, podemos constatar a importância relativa de cada objetivo de desempenho, onde quanto mais perto estiver a linha do seu ponto de origem comum, menos importante será o objetivo de desempenho para a operação. Da mesma forma, quanto mais distante estiver a linha de seu ponto de origem comum, mais importante será o objetivo de desempenho para a operação. Verificaremos essas definições no slide a seguir. Vamos verificar primeiramente na imagem os pontos de origem comum, que são esses aqui. Então, este ponto é a origem. Percebemos que no final de cada seta temos os objetivos de desempenho: confiabilidade, flexibilidade, qualidade, velocidade e custos. Além dos pontos de origem e os objetivos de desempenho, temos linhas do serviço que nos mostram a importância de cada objetivo de produção para os serviços em análise, que são essas linhas aqui. Vamos analisar dois serviços ilustrados na imagem, ambos serviços bancários, porém serviço varejo e outro corporativo. Cada um oferece essencialmente o mesmo serviço básico, mas com objetivos diferentes. A diferença entre os dois é claramente mostrada na figura. Conforme já explicado, quanto mais próximo do seu ponto de origem ali estiver, menos importância será o objetivo de desempenho para aquela operação. Sendo assim, podemos constatar que, para os serviços bancário varejo, terão mais importância os serviços de desempenho de custo, velocidade e qualidade, já que a linha referência na representação polar está distante da origem comum das retas. Já para os serviços bancários corporativos, terão mais importância na operação o objetivo de desempenho de qualidade, flexibilidade e confiabilidade. Ok, pessoal? Compreendido? Então, através da representação polar dos objetivos, podemos constatar quais são os objetivos de desempenho mais importantes para cada tipo de prestação de serviço. Bom, pessoal, estamos finalizando a nossa segunda aula. Espero que tenhamos alcançado o nosso objetivo do dia. Hoje, nós falamos dos seguintes temas. Identificamos o papel que a função produção deve desempenhar para atingir o sucesso estratégico. Falamos da função produção como implementadora da estratégia empresarial,
como apoio para a estratégia empresarial e como impulsionadora à estratégia empresarial. Identificamos e diferenciamos as contribuições da função produção. Falamos sobre os estágios e a contribuição de cada estágio para obter diferencial competitivo no mercado. E, por fim, citamos e compreendemos os objetivos de desempenho da produção. Falamos sobre os objetivos de qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custos. Ok, pessoal? Compreendido o nosso estudo dessa segunda aula? Pois bem, a nossa atividade de hoje ocorrerá da seguinte forma. A nossa atividade será em grupo, com no máximo 5 pessoas. Cada grupo escolherá uma empresa de produtos ou prestação de serviço conhecida nacionalmente. O grupo deverá responder às questões do roteiro fornecida pelo tutor presencial e propor soluções para o melhor desempenho da empresa escolhida. Ao final da atividade, todos os integrantes do grupo deverão assinar a proposta de atividade e entregar ao tutor presencial. A atividade terá valor de 10 pontos, ok? Bom, pessoal, está chegando ao fim a nossa segunda aula. Espero que tenham compreendido os princípios, aspectos e definições da nossa aula. Caso haja alguma dúvida, peço por gentileza assistirem novamente a nossa aula, reler o livro de estudo e postar as dúvidas em nosso fórum Tira Dúvidas, ok? Grande abraço a todos e até a próxima aula.